Jornal da Cultura Paulista. Apoio Cultural. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Escritório São Paulo de Contabilidade. Há 72 anos crescendo com sua empresa. Olá, boa noite. Quarta-feira, 11 de novembro. Delegado de Araraquara é vítima de tentativa de latrocínio. O carro em que ele estava foi atingido por tiros. 2 homens foram presos. E veja também no Jornal da Cultura Paulista. Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes apreende droga no condomínio dos Oitis, em Araraquara. Maratona de estudos começa no domingo, sequência de vestibulares para as principais universidades do estado de São Paulo. Faltando pouco para a data, é hora de estudar ainda mais? Cada aluno tem que sentir a sua necessidade e tomar cuidado também para não se prejudicar na questão de sobrecarregar os estudos nessas últimas semanas. Benefício dos exercícios. Pesquisa aponta que eles também ajudam o cérebro a combater o envelhecimento. Às vezes eu tenho preguiça de sair da cama, mas depois que eu faço exercício é muito melhor. E nós começamos essa edição falando de um acidente que aconteceu agora há pouco na Vila Xavier. Uma caixa d'água rompeu e a água invadiu algumas residências. Nós vamos falar ao vivo com o repórter Ari Campos, que está no local e tem as informações pra gente. Ari, boa noite, é com você. Boa noite, Tiago. Boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui pela TV Cultura Paulista. Nesse momento nós estamos na rua Octaviano de Arruda Campos, aqui na Vila, ao lado do SESI, onde uma caixa d'água teria todo o volume dessa água foi rua dentro e invadiu algumas residências. Nesse momento você acompanha as imagens que nós temos do alambrado que foi derrubado. Essa água invadiu a rua, inclusive entrou em uma dessas residências. Agora uma senhora, ela teve que ser socorrida por 40 minutos. A equipe de socorristas prestou socorro a essa vítima, que foi encaminhada em uma das UPAs aqui de Araraquara. Eu estou aqui ao lado do Edson da Defesa Civil e também do Sargento Rodrigues do Corpo de Bombeiros, que pode explicar como a polícia foi acionada e como a Defesa Civil e os bombeiros foi acionado nessa ocorrência aqui na Vila Xavier. Boa noite, obrigado. Boa noite a todos. Exatamente, a Defesa Civil foi acionada e fomos informar que havia tido um rompimento na caixa d'água aqui do SESI, e ao chegarmos no local nós nos deparamos com a situação e rapidamente nós fomos acionados por uma dos familiares que tinha uma senhora passando mal dentro da residência. E nisso já tinha chego também a unidade de socorro do próprio Corpo de Bombeiros, justamente eu e o soldado Coelho. Rapidamente entramos na residência e começamos a fazer todo o procedimento, e visto que a senhora estava ao solo, já com os tecidos separados. Então fizemos uma saca cardíaca até a chegada da unidade de socorro, para que a mesma fosse encaminhada à unidade de socorro. E dentro disso, o próprio bombeiro, a polícia militar, o próprio DAI já estava no local para tomar as devidas providências para que pudesse ser isolada a área e também ter verificado com o território da caixa d'água. Essa parte aqui nós vamos estar entrando em entendimentos com o DAI, nós vamos estar acompanhando também o próprio DAI para saber realmente a causa que veio para ter esse rompimento da caixa d'água. E com isso está resguardando aqui toda a parte para que a gente possa não ter nenhum tipo de ocorrência após essa ocorrência também de pessoas que possam adentrar no local. Então agora vai ter a parte da segurança e o levantamento vai ser feito pelo próprio DAI também. Obrigado ao Edson, obrigado ao Sargento Rodrigues do Corpo de Bombeiros. Nesse momento nós temos uma senhora de 80 anos de idade na UPA, ela está recebendo os cuidados médicos, foi reanimada aqui no local, cerca de 40 minutos foi o socorro dessa senhora, ela foi encaminhada à UPA, a gente aguarda informações junto aos médicos da UPA. Ari Campos, muito obrigado pelas informações, uma boa noite para você. Olha, um delegado de Araraquara foi vítima de uma tentativa de latrocínio ontem à noite na cidade. O caso foi na Vila Harmonia, em frente à residência da vítima. O doutor Erivaldo Ravena, responsável pela 3ª Delegacia de Polícia, chegava em casa de carro quando percebeu que 2 indivíduos suspeitos estavam no local. Ao acelerar na tentativa de fuga, o veículo em que ele estava foi atingido por um tiro no vidro na altura da cabeça do delegado. Os 2 homens fugiram do local, mas foram presos horas depois por uma equipe da Polícia Militar. O caso agora é investigado pela Delegacia de Investigações Gerais de Araraquara.
Assim que houve o disparo, ela foi avisada, pegou esses dois e ele reconheceu. Então eles foram autuados em flagrantes pela tentativa de latrocínio. Eles foram reconhecidos no próprio plantão, foram autuados no plantão. Nós auxiliamos na escolta, ao CDP já foram encaminhados e também tiramos fotografias para investigações futuras, até mesmo para ver se eles participaram de outros roubos. E a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Araraquara apreendeu uma quantidade de droga no condomínio dos Oitis. Hoje pela manhã, 2 pessoas foram presas. Com os rapazes, a polícia encontrou 73 pedras de crack, 80 empendorfes de cocaína e 9 trouxinhas de maconha. Parte da droga estava em um carro. Outros 2 menores também foram detidos. No apartamento em que eles estavam também foi localizado uma quantia em dinheiro, material para o embalo da droga e 2 facas. 2 deles foram presos por tráfico de drogas e encaminhados à cadeia pública de São Carlos. Os menores foram levados para o NAI, na mesma cidade. Olha, a noite foi violenta em São Carlos ontem. 2 pessoas foram esfaqueadas. O primeiro caso aconteceu no Cidade Araci. Por razões desconhecidas, após uma discussão, uma mulher deu 2 facadas no marido. Após a ação, ela fugiu de casa. O homem foi socorrido e passa bem. A acusada não foi localizada. Já na madrugada, outro caso foi registrado na Vila Marcelino. Um homem de 37 anos foi atingido por golpes de faca, mas não soube dizer à polícia quem seria o responsável pela agressão. O homem também foi socorrido por uma equipe do SAMU e passa bem. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Ouvir a opinião alheia e agir com intolerância é uma ação que sempre existiu. O problema é que nesses tempos online, tudo que a gente posta se multiplica muito rápido. A incapacidade de entender o outro e respeitar se torna mais evidente. Houve um tempo em que Fernanda perdia a paciência com qualquer desavença. Muito estressada, uma pessoa que ficava nervosa e irritada facilmente. A intolerância passou a fazer mal, foi vencida com terapia e calma. Tentar ponderar, tentar buscar o lado mais sensato para resolver as coisas. Nas redes sociais, a intolerância se amplifica. Ter opiniões diferentes vira motivo para brigas, violência. Amizades são rompidas, famílias cortam relações. Esta psicóloga assiste do consultório os casos de intolerância se multiplicarem por causa do estresse e alerta. O primeiro sinal de que a discordância passou dos limites é a raiva, querer mudar a opinião do outro de qualquer jeito. O que vem é o puro instinto de ataque, de defesa e de uma sobrevivência, só que não mais uma sobrevivência física como os animais, mas uma sobrevivência de ideias. A minha ideia tem que sobreviver, a minha opinião tem que prevalecer e daí a gente vai feito animais para defender essas ideias. Para ela, a intolerância sempre existiu, mas por conta da visibilidade das redes sociais, a irracionalidade fica mais aparente. Ter religiões, escolhas políticas, opções sexuais, times de futebol diferentes é positivo. O segredo da convivência? Respeito. Estar com pessoas que pensam diferente é altamente desafiador. As diferenças é que nos faz crescer, que faz com que a gente olhe um outro ângulo que a gente não tinha visto antes. Vamos falar de política. Nos últimos tempos tem sido cobrada uma parcela de culpa do ex-presidente Lula sobre o atual contexto de crise política enfrentado pelo governo Dilma. O fato é que FHC e Lula deram contribuições importantes para o país, mas recentemente em entrevistas os dois reafirmaram que não há necessidade de sentarem neste momento para dialogar sobre a situação do país. Para analisar o papel dos ex-presidentes e dos seus respectivos partidos, eu tenho ao meu lado o cientista político Bruno Souza da Silva. Bruno, boa noite, muito obrigado pela presença mais uma vez. Tiago, muito boa noite pelo convite, boa noite a todos que nos acompanham. O que nós podemos esperar aí de lideranças tão importantes como o Lula e o FHC nesse cenário que nós vivemos hoje? Primeiro, eu tendo a concordar com a fala deles. Eu acho que, de fato, eles não precisam sentar para dialogar, para nada, nesse momento. Eles foram presidentes importantes, deram as suas contribuições. Fernando Henrique Cardoso, sobretudo na questão econômica, para a estabilização da economia. E o Lula com o seu legado na agenda social, para sermos mais breves aqui. A grande questão é a seguinte, eles precisam dar uma contribuição fundamental no atual contexto para o processo de discussão interna dos seus partidos. Eles são lideranças chaves, Tiago, dentro do processo político.
né? Fernando Henrique Cardoso como presidente de honra do PSDB, o mesmo eu digo do Lula como presidente do PT, é preciso que eles tragam para o centro da agenda propostas, projetos, incentivem as suas bases, os seus liderados a pensarem em projetos. Eu acho que é isso que se espera de protagonistas políticos como eles, de lideranças fortes como eles foram. No país como o Brasil, que a gente espera sempre muito do presidente, é importante a gente pensar que o papel do ex-presidente não é continuar sendo uma figura forte dentro do cenário político, é continuar sendo uma figura forte dentro dos seus partidos. Porque a partir dali que ele pode, né, na minha visão, que é a partir dali que ele pode, né, trazer pautas para pensar um projeto mais amplo, para pensar um projeto mais amplo de nação, para discutir políticas públicas, para discutir novos conteúdos. Eu acho que essa seria a maior das contribuições deles. Muito, inclusive até a imprensa, alguns setores da imprensa têm cobrado deles, eles precisam dar a sua contribuição como presidente, e eu queria que assim, acho que a melhor dessa contribuição é fortalecer os processos dentro dos partidos. Agora, a falta de disposição de dialogar entre os dois, o que isso pode afetar a democracia? A sua pergunta é interessante, inclusive até fazendo um link com a reportagem abaixo que a gente acabou de ver, eu acho que o grande tema hoje que a gente passa no país, Thiago, é o tema da intolerância. Por quê? Nós vemos de um lado, no plano do Congresso Nacional, o partido, né, dessas respectivas lideranças, PT e PSDB, o tempo inteiro se digladiando. Né? No plano das discussões que a gente vê via Facebook, das pessoas na rua, o que você tem? Você tem um grande clima, né, de insatisfação com o governo, só que desse clima de insatisfação com o governo derivam uma situação na qual toda e qualquer discussão política tende a se polarizar como se fosse Fluminense, Flamengo, Palmeiras, Corinthians. Ou seja, nós temos um clima de intolerância no qual nós não pensamos mais futuro. Nós não projetamos mais a ideia de como sair da crise e mais, como sair da nossa própria crise do ponto de vista de pensar a política. A gente abandonou a política enquanto um instrumento vital para a nossa vida em sociedade, Thiago. Então eu acho que cada vez mais é preciso que nós tenhamos uma postura cada vez mais de tolerância em relação às diferenças. De que nós consigamos sentar numa mesma mesa e dialogar e pensar projetos, é isso que eu digo. Isso não é contribuição apenas do ex-presidente, é uma contribuição que é um dever que toda a sociedade deve cada vez mais estar se policiando no sentido de pensar o que tem sido feito. Nós temos visto assim, exemplos bárbaros, inclusive, por exemplo, há pouco tempo foi relatado na imprensa, o ministro Patrus Ananias estava jantando com os seus familiares num restaurante e ele foi totalmente hostilizado, foi totalmente xingado, enfim. Né? O caso parecido também aconteceu com o Alexandre Padilha, há um tempo atrás, na época da campanha. Então, ou seja, a questão é, para além de se pensar PT e PSDB, porque são dois grandes partidos e têm grande contribuição e estruturam em larga medida a agenda política do país, seja no campo do governo, seja no campo da oposição, é preciso pensar que o grande tema é como vamos seguir daqui para frente pensando no nosso projeto de nação, no nosso projeto político de longo prazo. Eu acho que essa é a grande dificuldade e um desafio que nós temos. E para mim a chave é tolerância a partir também do quê? De fortalecimento de processo de educação política. Tá certo, Bruno. Muito obrigado pelas informações, pela presença mais uma vez. Boa noite para você. Imagina, Thiago, muito obrigado. Boa noite a todos. No próximo bloco nós vamos falar sobre vestibular. Será que nos dias que antecedem a prova é preciso mais estudos? E ainda... Pesquisa aponta que os exercícios ajudam o cérebro a combater o envelhecimento. Os detalhes daqui a pouco. Reorganização das escolas. É verdade que escolas serão fechadas? Não, 62 prédios das antigas escolas serão transformados em creches, ETECs e FATECs e criaremos mais de 750 escolas de ciclo único para melhorar a qualidade do ensino. Com a reorganização da escola, os professores serão demitidos? Claro que não. Professores são concursados e têm estabilidade. Governo do Estado de São Paulo. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Escritório São Paulo, a maior referência em assessoria contábil em Araraquara e toda a nossa região. Com atendimento personalizado e equipe especializada, o Escritório São Paulo realiza assessoria em folhas de pagamentos, consultorias, emissão de CNDS e arquivamentos eletrônicos. Além de deixar seus arquivos à sua disposição via online, tudo com muita praticidade, conforto e a máxima segurança que só o Escritório São Paulo tem. Escritório São Paulo, consultoria e contabilidade. Tradição com inovação. Conectando cores, sorrisos, amores. Conectando emoções, saudades, gerações. Conectando amizade, alegria, felicidade.
Conectando vontade, negócios, possibilidades. Conectando você ao mundo. Conectando Tex. É a hora. Agora. Tex, assine já 3303-2000. Tex, conectando você ao mundo. Reorganização das escolas. É verdade que escolas serão fechadas? Não, 62 prédios das antigas escolas serão transformados em creches, ETECs e FATECs e criaremos mais de 750 escolas de ciclo único para melhorar a qualidade do ensino. Com a reorganização da escola, os professores serão demitidos? Claro que não. Professores são concursados e têm estabilidade. Governo do Estado de São Paulo. Começa no próximo domingo a Maratona dos Vestibulares. Até o final deste mês, as 3 principais universidades do estado de São Paulo vão realizar a primeira fase das provas. E se você está estudando e ainda tem dúvidas sobre o que comer no dia e até quando deve revisar o conteúdo, nós vamos te dar uma ajuda. Veja aí. Na sala de aula, nenhum pio entre os alunos. A atenção é toda para o professor. As aulas agora são de revisão de conteúdo, complemento de uma preparação que começou no início do ano. Aí vale fazer as últimas anotações e ficar atento ao que deve cair no vestibular. Camila sabe da importância da prova que vai fazer no domingo. A estudante vai prestar o Nesp e quer cursar Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia. E para conquistar o objetivo, os dias têm sido ao lado dos livros. Estou tentando não ficar muito preocupada, porque a ansiedade já é grande na última semana e eu não quero sobrecarregar. Eu quero chegar no domingo bem, preparada, mas também não muito cansada. Camila faz parte do grupo de jovens que prefere as universidades que ficam no estado de São Paulo. Unesp, Unicamp e USP estão entre as mais procuradas. Neste ano, as 3 juntas somam mais de 320 mil candidatos inscritos em todo o Brasil. E essa preferência tem um motivo. Tanto a Unesp como a USP e a Unicamp, elas são bem tradicionais já. A USP sempre vem conseguindo o ranking de melhores universidades do mundo. Então, nossos alunos geralmente preferem prestar esses vestibulares com o intuito de fazer uma universidade de qualidade. E o Dan não foge à regra. Ele se prepara há 2 anos no cursinho para prestar Direito na USP. A prova vai ser só no final de novembro, mas ele nem pensa em deixar o estudo de lado. O jeito é controlar a ansiedade e esperar o grande dia. Eu espero ir bem, eu tô um pouco confiante, porque a minha parte eu sei que eu fiz. E a gente espera um vestibular não tão fácil, ela é uma prova mais conteudista mesmo. Você tem que esperar para ver como é que vai ser mesmo. A dica da pedagoga é ir confiante para a prova, já que na primeira fase o conteúdo é amplo. Em meio a tantos estudantes, claro, surgem as dúvidas. E a Renata e o Yuri não pensaram 2 vezes em perguntar. Devo estudar até o dia da prova ou isso pode me prejudicar de alguma maneira, me deixando mais nervosa, por exemplo? Relativo, cada aluno tem que sentir a sua necessidade e tomar cuidado também para não se prejudicar na questão de sobrecarregar os estudos nessas últimas semanas. Como devo me alimentar no dia da prova, para não causar nenhum tipo de malefício a mim no dia? Desde o café da manhã, ele deve ter, por exemplo, a fruta envolvida, um laticínio, um alimento integral, seja um cereal, seja um pão integral. Então, que se alimente com qualidade para ele ter energia já desde a manhã. E no período do almoço, é importante que ele consuma coisas leves, mas que tenham todos os grupos alimentares. A nutricionista ainda orienta que é importante levar um lanche leve para comer durante a prova e beber muita água. O chá e o café também são aliados importantes. E uma restrição, nada de ficar sem comer. É interessante que ele fracione essa refeição e coma bem ao longo do dia, porque é isso que vai continuar gerando a energia que ele precisa durante a prova. E nós ficamos por aqui. Para você, uma ótima noite e até amanhã. Jornal da Cultura Paulista. Apoio Cultural. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Escritório São Paulo de Contabilidade. Há 72 anos crescendo com sua empresa.